Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, bem-vindos a ETs Comem Pizza. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive sobre o sentimento de inveja. Eu vou ser sincero, tá? Eu acho que numa camada do meu ser, eu sinto inveja várias vezes durante a minha vida, durante o dia, e a gente tende a querer correr dessas nossas faces, né? Dessas nossas versões. Ah, e é claro, quando você sente inveja, normalmente a sociedade coloca você como uma pessoa ruim, você se auto-julga também uma pessoa horrível, mas eu acho que tem muita bruxa sendo queimada à toa nessa situação, sabe? Eu acho que não é bem por aí. Porque, primeiro de tudo, se você tem algo acontecendo, tem algo ocorrendo dentro de você, dentro do seu, nos seus sentimentos, e você quer o mais rápido possível se livrar daquilo, ou você quer se pintar como um santo e você varre aquilo para debaixo do tapete e você nem entende o que está acontecendo, você está condenado a sempre viver aquilo. E às vezes você vai ficar sempre tão perdido por você estar sempre querendo correr dessa situação que está acontecendo, que talvez você nem tenha mais a habilidade de sentir isso no futuro, né? Então você vai estar vivendo como um cego, porque se você não consegue entender mais os seus sentimentos, você perdeu essa habilidade. Ou talvez porque você tenha se acostumado tanto que você ficou anestesiado àquele sentimento ou essa ação de colocar escondido, você vai estar não utilizando de uma maneira boa o que está acontecendo, né? Essa sensação que você está sentindo. Até porque eu penso que os sentimentos, pelo menos eu aprendi dessa forma, e eu creio que faz muito sentido, os sentimentos são um ótimo GPS, um GPS que o seu ser interior, né, o seu espírito, a sua parte mais verdadeira, manda para você ver que tem uma importância naquela situação, né? E dependendo de como você esteja analisando o que você está lidando no momento, vai te apontar se você está vendo de uma maneira que você está atraindo para sua vida de uma maneira boa ou se você está afastando, porque vejam bem, quando você sente inveja de algo, por exemplo, a gente está conversando sobre esse sentimento, mas a gente pode refletir sobre todos os sentimentos. Mas quando a gente sente inveja de alguma coisa, é porque num, numa camada do nosso ser, nós gostaríamos de estar vivendo aquilo ali. Não necessariamente daquela mesma forma, mas aquilo ali tem um certo desejo nosso de estar vivenciando aquilo, né? Estar adquirindo algo, estar vivenciando uma viagem, ou estar conquistando um título, ou o que quer que seja que te desperte esse sentimento. É, eu eu lembrei disso, de uma situação que aconteceu comigo no passado, em que eu estava conversando, né, com uma turma de estudantes sobre a minha aprovação que eu tive, né, numa escola militar. E normalmente a gente vai novamente aos cursos que a gente estudava no passado para a gente contar para eles que a gente foi aprovado, para a gente falar o quão bom, o quanto a vida é nesses locais, né? E
eu estava super inspirado, né, na frente dessa turma, contando o que que eu fiz para ser aprovado, como foi a minha jornada, como estava sendo, o que que eu estava sentindo no momento. E eu estava transparecendo tudo de uma forma bem inspirada e entregando de coração tudo aquilo, sabe? E quando isso acontece, a gente tem uma performance muito boa, porque a gente está sendo guiado por algo que está que tá conectado a gente, mas é a nossa parte maior, né? E quando eu terminei esse bate-papo com esse grupo, eu voltei pro meu grupo de colegas, né, que foram lá visitar esse espaço comigo, e ele perguntou assim para mim, ah, por que que você é assim? E eu pude sentir fortemente que ele estava revoltado com aquilo, sabe? Por que que eu me atrevo a ser daquele jeito? Por que que eu sou daquele jeito? Aquilo estava incomodando ele, né? E se você for lidar de uma forma que você não quer enfrentar isso, você vai pegar esse teu sentimento de negativo, por que você está sentindo isso dessa pessoa, e você vai falar para você, não, isso não é bom, sai. E você não vai entender o que que aquilo tá te mostrando, né? E isso tá te mostrando algo que na verdade já é seu. Porque se algo consegue te influenciar, é porque de uma certa forma aquilo ali já é parte de você, de uma outra forma aquilo ali não te influenciaria e nem te tocaria, né? Então quando você vê alguém tirando uma foto num local bonito ou conquistando um diploma, às vezes você se sente incomodado, não que você queira que a pessoa é, perca aquela conquista, mas é porque você também gostaria de estar. Isso faz você. É como se fosse um sentimento de comparação, né? A inveja é um sentimento de comparação que a gente não entra fundo porque a gente sempre quer esconder e a gente, no fundo, não entende mais nada. Mas, primeiro, deixa eu organizar as ideias. Se algo te afeta, é porque de alguma forma aquilo está no seu ser. Dependendo de como você está observando aquilo, aquilo vai te fazer bem ou vai te fazer mal, né? Se eu olhar algo que eu aprecie, mas eu sei que eu posso ter, olha o ponto de vista bom, né? Eu sei que eu posso ter. Então aquilo não vai me atrapalhar, eu só vou lançar mão daquilo do que eu preciso para ter aquilo. E eu vou ficar feliz. Mas se eu estou vendo algo que eu também quero, mas eu tenho um ponto de vista de incapacidade, de que eu não posso ter, isso vai fazer com que eu me sinta mal. E essa sensação ruim é exatamente a sensação que o nosso ser maior está nos enviando para avisar que você não está olhando disso de uma forma correta. Então, primeiro de tudo, a gente deveria entender para fazer esse retorno, né? A gente deveria entender o que está acontecendo. Ah, eu estou me sentindo mal porque, na verdade, eu quero isso. Mas, no momento, eu não estou conseguindo entender essa mensagem, aí eu estou me sentindo mal. E você não precisa se pintar de ruim para que você. Você não precisa pensar que você é uma pessoa má porque você está se sentindo mal com isso. Muito pelo contrário. Se você, com calma, parar e analisar a situação do porquê você está se sentindo mal, você vai ver, não é porque aquela pessoa conseguiu, ou não é porque aquela pessoa conversa daquele jeito, né, como foi o exemplo que eu citei, que aconteceu na minha vida. É, ou não vai ser porque alguém conquistou algo, mas vai ser porque você está se comparando com essa pessoa
e você está analisando apenas a ausência disso, ou o que faz você acreditar. Veja bem, o que faz você ter a crença de que aquilo não é possível na sua vida. E aí você se sente mal. Mas, daquela forma que eu disse, se aquilo te afeta, seja positivo ou negativamente, é porque aquilo já é seu. Essa sensação só está mostrando para você o como você está encarando essa sua coisa, né? Esse meu colega, por exemplo, ele, eu acredito que ele também gostaria de se comunicar daquela forma ou de sentir o que eu estava sentindo, mas talvez por algum trauma, alguma crença que ele tenha, uma crença limitadora, né? Faz ele pensar que ele não pode ou que ele não é capaz. E como ele coloca esse empecilho para ele, quando ele vê isso acontecendo com os outros, isso incomoda muito ele, a ponto dele perguntar: por que que você é assim? Né? Com aquela sensação de: por que isso? Né? Como se fosse um nojo. Mas na verdade, se ele tivesse o discernimento de: por que que eu estou pensando isso? Eu estou colocando isso como não possível na minha vida. Se eu tivesse isso, eu gostaria de estar vivendo isso? Eu gostaria de estar nessa viagem? Eu gostaria. Olha só que lugar maravilhoso, né? Que essa pessoa tirou essa foto. Eu gostaria. Mas por que que eu estou me sentindo mal? Se eu também posso imaginar que eu posso estar ali. É porque tem uma crença ali. É algo, mas o meu financeiro, né? Mas as minhas atividades na minha vida não me dão tempo para isso. Mas se você encarar isso, você pode tirar isso. Não, mas eu posso fazer isso acontecer. Mas uma das crenças mais limitadoras que existem são aquelas que são atreladas à nossa cultura. Por exemplo, eu sou brasileiro e no Brasil existe muito essa coisa do: mas aqui a nossa moeda não é forte. Mas aqui o salário não é muito bom. Gente, vai ser do jeito que você pensa sempre. Entende? Porque a gente já teve um Ayrton Senna, a gente tem artistas que são maravilhosos, a gente tem um potencial muito grande. A cultura brasileira faz você abrir seus horizontes de uma forma que pessoas que vivem em outros países, desenvolvidos na maioria das vezes, que não têm essa grandiosidade de maturidade na vida, sabe? É, a minha esposa, ela é taiwanesa e ela teve a experiência de estar vivendo agora comigo aqui no Brasil. E essa experiência abriu o horizonte dela de uma forma maravilhosa. Em tudo, principalmente na espiritualidade. E nós devíamos ser gratos a esse tipo de experiência, uma vez que nós nascemos aqui. Isso faz com que a gente tenha um repertório imenso. E essas crenças são só crenças, são só pensamentos que você acha que é a realidade, mas não é. Se fosse assim, nós não teríamos pessoas que desabrocham tão maravilhosamente no nosso país. Pessoas que vêm da pobreza, pessoas que vêm de situações, é, sabe, totalmente impróprias para a vida. Uma vez eu escutei uma menina que queria ser bailarina do Bolshoi e a mãe, né, sem maldade nenhuma no coração, falou para a filha: mas isso é 1 em 1 milhão, filha. Aí a filha disse: mas eu sou essa uma em 1 milhão. Né? Eu acho que quando a gente tá muito fresquinho, né? Quando a gente é criança, a gente tem muito essa coisa forte dentro da gente, e quando a gente começa a virar adulto, a gente começa entender os fatos como eles são, né? É assim, a vida é assim, a vida é assado. Mas, gente, não é. É, na verdade, a gente é que
cria de uma certa forma e a gente está sempre criando de uma maneira anestesiada, sabe? Mas esse é um assunto para um outro vídeo. A questão a inveja, ela pode ajudar você, ela pode ser o caminho para o seu sucesso. Porque ela vai te mostrar bem o coração daquela crença limitante que você tem. Então, por exemplo, eu às vezes, quando eu tô vendo o Instagram do pessoal, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. E às vezes, quando eu vejo certas pessoas em certos locais, não que eu não queira que aquela pessoa esteja ali, mas eu sinto às vezes um baquezinho, sabe? De, ai, essa pessoa tá ali e eu não tô. É como se eu fosse um pouco incapaz, é como se essa pessoa pode e eu não posso, sabe? E aí eu sempre aproveito agora de acabar com essa crença limitante e entender que eu quero aquilo, sabe? Eu tento agora sempre pensar, opa, tem algo aqui me cutucando. Por que isso está me cutucando? Ah, é porque eu estou vendo isso com um ponto de vista errado. Na verdade, eu deveria falar, nossa, isso é tão eu. Olha que legal isso. Olha que ideia maravilhosa, né, para eu também fazer no futuro. A gente tem que entender que o nosso espírito é muito poderoso, sabe? E que ele sempre vai buscar o melhor caminho para satisfazer as nossas vontades. E a gente tem que se permitir sentir as coisas, porque o que a gente chama de inveja é a mensagem que o seu espírito está te mandando. Olha só, gente. Então o seu espírito também não vale nada? Na verdade, gente, a inveja está acontecendo apenas porque você não está entendendo como você deveria olhar aquilo. Mas quando você entende como você deveria olhar, aí tudo desabrocha, tudo vem, sabe? Tudo fica leve, você se sente bem também, né? E nada de ficar varrendo essas coisas para debaixo do tapete para tentar ficar dando alimento para uma sociedade hipócrita, sabe? Nada de ficar pintando um falso eu para mentir para você mesmo do que você está sentindo. Nada de ficar escondendo ou tapando as reflexões que você tem, os sentimentos que você tem, para tentar ficar pintando uma imagem de santo, uma imagem que seja aceito por outros. Eu penso que, da mesma forma como eu estava conversando comigo mesmo, quando eu vejo certas coisas, se esse meu colega ele pensasse, poxa, o Douglas falando assim me incomoda um pouco, mas por que será que me incomoda? Ah, então é porque eu também gostaria de me expressar, eu também gostaria de ser livre assim, eu também gostaria de estar assim, nessa, nesse, nessa situação sem pudores, sabe? Eu gostaria de ser mais aberto, eu gostaria de, sabe, ser mais comunicativo, eu gostaria de ser mais cativador. E isso é ótimo, é para isso que as experiências existem, para deixar você ver o que você quer. Mas aí, por alguma limitação, algum trauma, algo similar dessa forma, ele foi travado. E pensar que ele não tinha direito. E tudo aquilo que ele vê que ele não tem direito vai tocar nele, vai dar uma facada nele, vai dar uma coisa ruim nele. Porque o espírito está pedindo e ele está correndo. Ele não está encarando. Como se ele fosse um demônio em entender que ele está sentindo aquela inveja. Mas ele só tem que entender que aquela inveja, com um ponto de vista amadurecido, com discernimento, na verdade está só mostrando o que ele quer, mas ele está olhando de uma forma errada. Ele está olhando de uma forma, ele tem
e eu não posso ter. Não é verdade, minha gente? Então, da próxima vez que você sentir inveja, permita-se, vai fundo no teu sentimento, não fica com medo de pensar que você é ruim. Você não é uma pessoa ruim. Se você está aqui nesse mundo, se você está nesse corpo, se você montou, ganhou, seja lá o que você queira acreditar, se você é se você é, como diz, como é a palavra, digna de estar nesse corpo, que é uma construção fantástica, divina, avançadíssima, você acha que você não vai ser digno de viver uma coisa tão corriqueira? Não é verdade? Então, a inveja, ela pode ajudar sim muito você. E você agora vai começar a mudar esse nome de inveja para ponto de vista errado, né? Olhos errados de ver uma coisa, ou tem alguma crença limitante aqui comigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham absorvido pelo menos um pouquinho, porque eu também estou aprendendo a todo momento e às vezes é um pouquinho difícil de compartilhar o que a gente está trazendo no coração, tá? As palavras é uma forma muito primitiva de comunicação, na verdade. Então, eu espero que vocês reflitam sobre isso, não se julguem, não tenham medo, não fiquem dependentes da sociedade aceitar vocês e por conta disso vocês têm que ser de uma certa forma. Não, meu povo. Amem vocês, sejam carinhosos, calmos, tentem entender o que aquilo está trazendo para você, tá bom? Porque é o seu próprio espírito trazendo para você, tá? E essa sua camada superior jamais ia te fazer algum mal, porque isso é a sabedoria construtora de todo esse universo e de todos os outros, na verdade? Então, sejam mais compassivos e pacientes, na verdade? Com calminha vocês vão sempre tirar essa névoa e entender cada vez mais vocês, né? Como eu também procuro sempre me entender. Nada de já chegar com a voadora no peito pensando que a gente está sendo ruim. Ah, isso não deveria, eu estou sendo um pecador. Jamais, meu povo. Tá bom? Vamos ter muito carinho com a gente e procurar dessas coisas discernimento, amadurecimento e entender o que está por trás disso. Por trás de todas as coisas que acontecem com a gente. Nós vamos conversar mais, mas isso num próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem e tchau, tchau.